Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude na transmissão da sua palavra. Mais um estudo da palavra do Senhor, né? A luta de Jacó, parte 7. Labão troca as filhas. Então, Gênesis 29, continuando a luta de Jacó. Versículo 20 diz o seguinte: Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceu como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó passou 7 anos trabalhando para o seu tio Labão, para poder ter Raquel como sua esposa. Chegando o final desses 7 anos que Jacó trabalhou, aqui diz que pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó amava muito a Raquel, né? E aqueles dias foi como se fosse poucos dias. E em João 6, do 37 a 40, vamos ver o que é que diz lá. João, Evangelho de João, capítulo 6, os versos do 37 ao 40 nos diz assim: Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, Jesus, ele veio à terra para fazer a vontade do seu Pai. Assim como Jacó fez a vontade do pai dele e foi à procura de uma esposa, né? Jesus também veio atrás daqueles que Deus deu para ele, e ele não ia perder nenhum. Então, aqui em Gênesis 29, Jacó está lutando para ter a sua esposa. Jesus também lutou para ter a sua esposa, né? Então, Jesus diz que veio a este mundo para dar a sua vida, por amor, dar a sua vida por uma humanidade caída no pecado, foi por amor ao Pai eterno, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para resgatar esta humanidade das mãos do diabo. E Jesus, por amor a seu Pai, realizou a vontade de Deus. Então, Jacó, o Jacó humano, lutando, trabalhando, sendo pastor das ovelhas do seu tio, para ele aqueles dias foram como poucos dias, de tanto que ele amava a Raquel. Então, Jesus também, ele veio à terra para poder resgatar esta humanidade que estava perdida no pecado, para que ele pudesse conseguir, não é? Esta humanidade transformada, uma humanidade caída no pecado, fosse transformada em uma humanidade santa e perfeita, que veio a se tornar a sua noiva, né? A noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Então, e você ama
de verdade a Jesus por ter aceito ser o sacrifício exigido pelo Pai para lhe salvar da condenação que todos nós tínhamos recebidos em Adão e Eva? Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esta era a nossa condição. Então, o Jacó espiritual veio a este mundo para comprar esta esposa para ele, né? Para ele. Comprar filhos para Deus. Então, em Gênesis 20, assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele amava. E disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então chegou o dia da prestação de contas. Jacó já tinha passado os 7 anos trabalhando pela sua esposa. Então, quando Jacó foi até onde o seu tio Labão pedir a sua esposa, então Labão, ele fez o seguinte, versículo 22. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Então Labão, né, fez um banquete, uma festa de casamento. Labão não negou a filha, né, porque já tinha chegado o tempo. Então Labão faz a festa e chega, em que o verso 23 diz: e aconteceu à noite que tomou Leia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. Então Labão leva Lia ou Leia até Jacó no lugar de Raquel. Então houve a troca, né? Labão trocou as filhas. Em vez de levar Raquel para Jacó, para as bodas, ele levou Lia. O que isto significa espiritualmente? O que significa essa troca das filhas? Essa troca que Labão fez? Significa que em João 1:11, Jesus veio para o que era seu. Jesus veio para Raquel. Jesus veio para Judá. Mas eles não o receberam. Então ele veio para o que era seu, ele veio para Israel daquele tempo, que era a nação, a tribo de Judá e de Benjamim, mas eles não receberam Jesus, eles rejeitaram Jesus. Então no versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio para Judá, mas como Judá não quis, aí houve a troca. Então, em vez de Judá se casar primeiro com o noivo, com Jesus, foi Lia, foi o reino de Israel, foi as 10 tribos, foi a Lia quem se casou. Isto significa isto. Então, houve a troca. E aqui diz que versículo 23, e aconteceu à noite que tomou Leia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. Então, lá na parábola das 10 virgens, diz que à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo. Então, a parábola das 10 virgens representa esta passagem do Velho Testamento. Representa as 2 esposas de Jacó, do Jacó terreno, mas do Jacó espiritual. Então, Jesus ele veio primeiro para Raquel, para o reino de Judá.
mas eles não receberam. Então, houve a troca. Quem recebeu foi o reino de Israel, foi as 10 tribos de Israel, foi a Lia, e houve, não é, o casamento. Então, Jesus salvou, trouxe primeiro estas tribos. Lá na parábola, lá em João 4, o capítulo 4 de João, você vê, né, já tenho citado muito, então você vê ali os samaritanos voltando para Jesus, recebendo Jesus como sendo o Messias e adorando a Jesus, convidando Jesus para ficar na cidade deles, mas Judá não recebeu, Judá expulsou Jesus. Então, significa que em João 11, Jesus veio para Judá, que representa Raquel, que representa a nossa parte espiritual, que representa o nosso espírito, que está pronto para servir ao Pai eterno. Então, Raquel representa a nossa parte espiritual, a parte que veio de Deus, a parte que Deus nos deu para que desse vida ao nosso corpo. Então, Jesus não veio para Lia, que representa Samaria, que representa a nossa parte terrena, o nosso eu, o nosso desejo de fazer as coisas erradas, fazer a nossa própria vontade, não a vontade de Deus. Então, Jesus veio para Judá, mas Judá rejeitou, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus, ele deu a oportunidade para todos e começou com Samaria. Verso 23 nos diz que a troca das filhas foi feita à noite, não durante o dia. Então, preste atenção. Em Mateus 25, 6, nos diz que o aviso da vinda do noivo começa à meia-noite. À meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, nos versos 9 e 10, nos diz que foram as virgens prudentes que foram ao encontro do noivo, não as loucas. Então, as virgens prudentes representam as 10 tribos de Israel, representa a Lia, representa a igreja, não é? As virgens prudentes representam Lia, que é Samaria, as 10 tribos de Israel, que representa os gentios, que é a igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Representa os gentios excertados nos israelitas, nos descendentes de Abraão. Vou ler isso aqui. Romanos, capítulo 11, os versos do 11. Romanos 11, os versículos do 11 em diante. Diz assim: digo, pois, porventura... deixa eu ver aqui. Romanos 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Então aqui Paulo está falando dos judeus. Os judeus rejeitaram Jesus, então dando assim a oportunidade aos gentios. Seja bem-vinda, Marquinho, que o Senhor lhe abençoe. Então, aqui Paulo está dizendo que está fazendo ciúme aos judeus
pregando para os gentios, para ver se os judeus se arrependem. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar algumas deles. Porque se a sua rejeição é a recompensa, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Então aqui Paulo está dizendo que nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira. Então os judeus, seja bem-vinda, Marlene, o Senhor te abençoe. Então os judeus foram enxertados, por quê? Porque os gentios foram insertados na oliveira, porque os judeus não quiseram, não creram em Jesus. Então, aqui, a Lia, ela representa os gentios, né, insertados nos israelitas, nas 10 tribos de Israel, nos descendentes de Abraão, Romanos 11, do 11 ao 24. Os irmãos podem ler tudo, né? Devido à incredulidade dos judeus em não reconhecerem Jesus como seu verdadeiro Messias, Deus deu a oportunidade a todos os que creem, tanto faz judeu como gentil. João 1,12. Porque os judeus rejeitaram Jesus, então Deus deu a oportunidade para todo mundo, né? E os gentios foram insertados nos judeus. Por quê? Porque os judeus, né, os israelitas, porque os judeus rejeitaram, dando oportunidade assim a nós. Em Mateus 25, do 1 ao 12, Jesus fala das 2 casas de Israel. Então, a parábola das 10 virgens, Jesus está falando aí das 2 casas de Israel, que é a Lia e a Raquel, que é o reino de Judá e o reino de Israel. Em Gênesis 29, do 21 ao 30, ela está representada por Lia e Raquel, as 2 esposas de Jacó. Então, as 2 casas de Israel representam Lia e Raquel, representa os filhos de Lia e os filhos de Raquel. São as 12 tribos de Israel. Então, Lia e Raquel também representa as 2 partes dos seres humanos. A primeira, a parte espiritual, que é a alma e o espírito, e a parte física, o nosso corpo, né? A nossa parte carnal. Então, Lia, ela representa a nossa parte humana, nossa parte terrena, caída no pecado, e querendo fazer a sua própria vontade, não a vontade do Pai Eterno. Romanos 7, do 18 ao 19, os irmãos podem ler. Raquel representa a nossa parte espiritual, querendo obedecer ao Pai Eterno. João 6, 63. Então, em Gênesis 25... Gênesis 25, 29, 25, diz assim: E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia, ou Lia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Então, Jacó passou 7 anos trabalhando para casar com Raquel. Na noite de núpcia, o pai, né,
pegou e entregou Lia. Isto representa a troca das esposas. Então, Jesus veio para Judá, que representa Raquel, mas ele casou primeiro com Lia, que representa a igreja, representa os gentios, ligado aos judeus, representa nós, a igreja, e Jesus vai arrebatar primeiro a igreja. Por quê? Porque o reino de Judá não quis, rejeitou Jesus. Mas aqui Jacó, no versículo 25, ele vai questionar com Labão, não é? E Labão diz o seguinte, ele diz, não te tenho servido por Raquel, por que então me enganaste? E disse Labão, presta atenção, foi que Labão disse, não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Então Labão disse para Jacó que na terra dele não fazia assim. Na terra dele não se casava, não se dava primeiro a mais nova para se casar. Tinha que ser a mais velha. Então, por isso, ele levou a mais velha. Preste atenção, meus irmãos. Então, Jacó, ao amanhecer, que vê a filha que Labão levou, que não era Raquel, ele foi questionar. Eu trabalhei 7 anos para ter Raquel, por que você me deu a Lia? Né? Jacó não queria Lia. Seja bem-vinda, Pedrina. Que o Senhor lhe abençoe. Então, Jacó, ele queria era Raquel, que representa o espiritual. Então, Deus, ele quer a parte espiritual. Deus, ele não quer a parte terrena. Deus não quer uma parte caída no pecado, que anda na desobediência. Lia representa essa parte de nós, dos seres humanos. Então, Labão responde, né? Na nossa terra, não é assim. Então, Labão diz, não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Agora preste atenção o que foi que Labão diz. Não se faz assim na nossa terra. O que isso significa? Na terra de Labão não se faz assim. O que isso quer dizer no mundo espiritual? Significa que no planeta Terra, preste atenção, as coisas são diferentes da eternidade. Então, na Terra, as coisas não são como no céu. Então, significa que no planeta Terra, o primeiro que tem que ser restaurado para poder ir ao céu é a presença do Pai, será a nossa parte terrena. Depois, a nossa parte espiritual. Meus irmãos, preste atenção bem isso aqui. Se a nossa parte terrena, a nossa carne, não se converter, não abandonar o pecado, se nós não dominarmos os nossos desejos carnais, o nosso espírito não irá para o céu. Então nós, seres humanos, temos duas partes. Nós temos a parte terrena, que é o nosso corpo, a nossa carne, os nossos desejos, e a parte espiritual, que é o nosso espírito e a nossa alma. Mas o nosso espírito só irá para o céu se a nossa carne também for. Se a nossa parte humana, terrena, for também. Porque o ser humano é a parte espiritual e a parte terrena, a parte humana. Então, para morarmos no céu, no novo céu e na nova terra, que são lugares eternos, o nosso corpo terreno precisa deixar de ser terreno e se tornar imortal, se tornar eterno. 1 Coríntios 15, do 22 ao 24, lá Paulo fala, quando Jesus vier, o nosso corpo mortal, ele vai se transformar, ele vai ser transformado, vai ser glorificado. Deixa eu ler aqui mais uma vez. Acho que os irmãos já sabem, porque eu já li bastante, mas nunca
Sempre é bom ler novamente. Então, vou ler mais uma vez esses 2 versículos, que diz assim, 1 Coríntios 15, 54, diz o seguinte: E quando isto que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reveste da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, quando Jesus vier, o Espírito Santo vai glorificar o nosso corpo mortal. Então, ele vai deixar de ser imortal. Aliás, deixar de ser mortal para ser imortal. Ele vai deixar de ser corrupto para ser incorrupto. Ele vai deixar de ser um corpo de pecado para ser santo. Então, por isso, se o nosso corpo não for santificado, se ele não for convertido, se ele não abandonar os seus desejos carnais, também o nosso espírito não irá para o céu. Por isso é necessário que a nossa primeira parte, que foi a primeira que Deus fez, que é o nosso corpo, que é a nossa carne, ela tem que se converter primeiro, levando o espírito, porque o nosso espírito pode crer em Deus, pode estar pronto para servir a Deus, mas a nossa carne tem que se converter, porque se ela não for para o céu, o espírito também não vai. Então é por isso que um verdadeiro filho de Deus, ele quer obedecer a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, ele luta para fazer a vontade de Deus. Então, quando uma pessoa salva morre, somente a parte espiritual dela entra na eternidade, vai para a presença de Deus. Logo, a pessoa não está completa. Ela só estará completa na eternidade, quando o seu corpo e o seu espírito estiverem juntos. E para isto acontecer, o corpo do salvo precisa passar pela glorificação, pela transformação de um corpo mortal para um corpo imortal, de um espírito morto para um espírito vivificado, né? E ressuscitado. Mas para isto acontecer, tanto o espírito quanto o corpo precisa ser de Jesus, precisa estar fazendo a vontade de Deus. Então, a casa do nosso espírito é o nosso corpo. Se o corpo não for glorificado, ele não irá para o novo céu, nem para a nova terra. Apocalipse 21, 1 e 22, do 3 ao 5, os irmãos podem ler. Então, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e abandonar, estar sempre nos vigiando a nós mesmos. A Bíblia diz que o nosso espírito está pronto para servir a Deus, mas o nosso corpo não, nosso corpo quer desobedecer. Por isso, há uma guerra dentro do salvo. Nós temos que nos esforçar, temos que lutar. Jesus diz que o céu é alcançado por esforço. Por quê? Porque nós temos que lutar conosco, com a gente mesmo, para fazer a vontade de Deus, para quando Jesus vier, o Espírito Santo fazer essa glorificação no nosso corpo, mudar, não é? O corpo mortal para um corpo imortal, um corpo corrupto para um corpo incorrupto, um corpo de pecado para um corpo santo, para poder subir. Então, a pessoa que diz que é de Cristo, mas não tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer no pecado, essa pessoa está dizendo que ainda não conheceu Jesus. Então, primeiro, por isso, Labão, como homem terreno, diz para Jacó, primeiro, ele teria que casar com a filha mais velha, em 1 Coríntios 15, do 42 ao 49, primeiro, deixa eu ler bem aqui,
42 diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupto. Ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante, mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Então, primeiro que veio foi o terreno, foi o humano, foi o pecador, depois o espiritual. Então, primeiro veio o boneco de barro que Deus fez, depois o espírito dentro desse boneco. Primeiro veio o Adão terreno, que pecou. Depois veio o Adão espiritual, que é Jesus. Então, primeiro veio a mulher pecadora, a Lia. Depois veio a mulher santa, que é a Raquel, que representa a nossa parte espiritual. Então, nós devemos o quê? Dar lugar ao nosso espírito, louvando a Deus e adorando a Deus e levando o nosso corpo também a ser este corpo santo, não dando lugar para Satanás na nossa vida, não fazendo a nossa própria vontade. Então, primeiro que tem que ser restaurado é o terreno para poder o espiritual também ser restaurado, pois se o terreno não for restaurado, também o espiritual não será transformado. Meus irmãos, se o nosso corpo, o nosso velho homem não for transformado, o nosso espírito não irá para o céu. Então, por isso, o salvo, ele tem o seu espírito salvo, mas também o seu corpo. Mas nós ainda estamos neste mundo, estamos lutando a cada dia para abandonar o pecado. O salvo, ele não tem prazer em fazer as coisas erradas. Então, só irá para o céu o espírito da pessoa que se manteve fiel a Jesus, tanto no corpo, na sua carne, como no seu espírito. Então, aqui, 1 Tessalonicenses nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem que estar irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. Se o nosso espírito quer servir a Deus, mas o nosso corpo não quer, e nós estamos fazendo a vontade do nosso corpo, nem o espírito, nem a alma, nem corpo, nem nada vai para o céu. Por isso nós temos que ver, não é? Temos que nos converter. Então, Lia representa a nossa parte humana, que quer desobedecer a Deus, e Raquel representa a nossa parte espiritual, mas tanto o corpo como o espírito tem que estar na obediência a Deus. Por isso, a luta do salvo com o seu eu, contra a sua carne, para não fazer a sua própria vontade. É por isso que temos de nos dominar, para não fazermos as coisas erradas.
E se cairmos, imediatamente temos que ir à presença de Deus confessando o nosso pecado. Arrependidos confessando. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós ainda somos pecadores, mas quando errarmos, devemos ir imediatamente à presença do Senhor, arrependidos e pedindo perdão. Por isso, em Gênesis 29, 26, então Labão diz isso, né? Labão diz, não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Então, nosso corpo tem que ser salvo. Primeiro, ele é o primeiro a ser restaurado. Foi o primeiro que foi feito. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. Agora preste atenção bem aqui, o que Labão diz para Jacó. Cumpre a semana desta, então te daremos. Por que Labão falou aqui no plural? Te daremos, se Labão é só um pai. Aqui é Deus Pai, Deus Espírito falando para o Deus Filho. Então te daremos. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra. Então, primeiro, Jacó teria que comprar Lia, que representa a nossa parte humana. Primeiro, Jacó espiritual tinha que trazer para Deus a parte que representa a nossa carne, que é a Samaria. Foi o que Jesus fez lá em João 4. Depois a Raquel, depois será Judá, no final do governo do anticristo. Então aqui representa os 2 reinos, as 2 casas de Israel. As 2 esposas de Jacó representam as 2 casas de Israel. Representa a Samaria, que é a Lia, que é os gentios, exertado lá nos judeus. Nós somos esta Samaria, nós somos esta igreja. Nós somos a igreja que primeiro vai ao encontro do noivo nos ares, para as bodas, passar os 7 dias, uma semana, 7 dias, são 7 anos. Nós vamos passar 7 anos no céu. E a Raquel, que é o reino de Judá, que é o Israel de hoje, vai passar 7 anos aqui no governo do anticristo. Então, devemos entender isto. Então, este casamento de Jacó representa a parábola das 10 virgens. Então, por isso, Labão disse para Jacó que não funcionava assim na terra dele. Primeiro, a primogênita teria que se casar. Depois, a filha mais nova. Ou melhor, primeiro a nossa parte terrena tem que ser restaurada, para que o Espírito também seja vivificado. O Espírito é quem vai para ir para o céu. Tem que também a carne, nossa parte humana, nossa parte que quer fazer a sua própria vontade, que representa o nosso eu, também tem que ser restaurado. Ou melhor, volte a vida. Então, quando a pessoa crê em Jesus, o seu espírito volta à vida. O seu corpo também, mas ainda há luta. E o salvo tem que passar por essa luta. Aquelas pessoas que dizem que são salvas, mas não estão abandonando o seu pecado, elas ainda, ou elas são crianças na fé, ou elas ainda não aceitaram Jesus. Então, precisamos ver se nós não estamos gostando de estar no pecado. Se estamos gostando do pecado, então precisamos pensar no que estamos fazendo, porque o pecado não entra no céu.
Então Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou o preço exigido por Deus para resgatar a humanidade. Ele consumou, terminou o seu trabalho em João 19, 28 ao 30. Em João 14, do 1 ao 3 e Atos 1, 8, Jesus volta ao céu e deixa no seu lugar o Espírito Santo preparando as suas esposas, ou melhor, preparando a igreja e a nação de Israel para subirem. Então Jesus, quando ele subiu, ele mandou o Espírito Santo. Para quê? Para cuidar da igreja. Por isso Jacó também representa o Espírito Santo. Por quê? Porque o Jacó que cuidou da igreja, que cuidou das esposas, é o Espírito Santo. Então, em Lucas 10, os versículos do 34 ao 37, nos diz o seguinte. Lucas, capítulo 10, versículos do 34 ao 35, diz assim: E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo que de mais gastares eu tu pagarei quando voltar. Então Jesus, o samaritano aqui representa Jesus. Jesus está entregando 2 dinheiros para o hospedeiro. O hospedeiro aqui é o Espírito Santo. Então Jesus está entregando o homem doente, que é Judá, que está doente do pecado, porque rejeitou Jesus. E a hospedaria representa, a igreja representa o lugar onde tanto os judeus como a igreja está sendo cuidado pelo Espírito Santo. Então, as 2 moedinhas representam 2000 anos. Quando completar 2000 anos que Jesus subiu ao céu, ele vai voltar. Então, Jesus subiu ao céu e mandou o Espírito Santo para cuidar tanto da igreja quanto dos judeus. Então, os irmãos estão entendendo, não é? Então, Jesus volta para o céu, deixa no seu lugar o Espírito Santo preparando as suas 2 esposas, ou melhor, preparando a igreja e a nação de Israel, os judeus. João 14, do 16 ao 18. Atos 2, do 1 ao 12. Lucas 10, nós já lemos, do 34 ao 37. O Espírito Santo, que ficou preparando tanto a igreja como os judeus, cada um no seu tempo. Por quê? Porque a igreja vai subir 7 anos antes dos judeus. É uma semana do casamento de Lia para o casamento de Raquel, representa 7 anos. Então, Lia casou e passou uma semana, passou 7 dias para Raquel casar. Aí representa os 7 anos do governo do anticristo. Então, Jesus vem pegar a igreja dele antes do governo do anticristo. No final dos 7 anos do governo do anticristo, Jesus volta para a terra para casar com a Raquel, que é os judeus. Então, será uma só esposa. Por quê? Porque a Lia e a Raquel juntas representam as 12 tribos de Israel, que representa a nação de Israel. Por isso, Jacó também representa o Espírito Santo, pois o Jacó que cuida das suas 2 esposas é o Jacó e o Espírito Santo. Jesus foi para o céu, deixou o Espírito Santo cuidando das suas 2 esposas, de Judá e da igreja. Por isso, Jacó também representa o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade.
Então, no versículo 27, então Labão diz o seguinte: cumpre a semana desta, quer dizer, os 7 dias das bodas, os 7 anos do governo do anticristo. Então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. Então, aqui, quando Labão diz, então te daremos, ele está falando do Pai e do Espírito Santo, falando para o Filho, que é Jesus. Então, trabalha aí mais 7 anos, aí tu vai ter a Raquel. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pagou o preço completo pelas 2 casas de Israel, pelas suas 2 esposas, que é o reino de Israel, Samaria, e os gentios, né, insertado lá, e Judá, só que Judá ele vai ser restaurado só no final do governo do anticristo, quando Jesus voltar. Então, o que significa espiritualmente essa fala de Labão, né? Isso significa que primeiro, quem estará pronto para subir ao encontro do noivo nos ares será a Lia, será as 10 tribos de Israel, aquele que representa a nossa carne, aquele que isso falando da nação, a Lia representa a parte carnal, mas a Raquel a parte espiritual, mas de nós seres humanos representa a nossa carne, representa a nossa parte na desobediência a Deus. Essa parte tem que primeiro ser restaurada, depois o espírito, porque senão não vão subir nenhuma das partes do nosso corpo. Então, ou melhor, o reino de Israel, que já se converteu, tanto o seu corpo como o seu espírito. Em Mateus 25, 9, 1 Coríntios 15, 52, 54, e 1 Tessalonicenses 5, do 23 ao 24. Então, não sei se os irmãos estão entendendo, mas aqui as 2 esposas de Jacó na nação de Israel representam os 2 reinos de Israel, as 2 casas de Israel. Mas nós, como seres humanos, representamos as nossas 2 partes, o corpo e o espírito. Tanto o corpo como o espírito tem que estar obedecendo a Deus, porque senão não irá subir. Lia representa a parte terrena de Israel e também os gentios, já arrependidos e transformados o seu corpo mortal e em um corpo imortal, o seu corpo corruptível em um corpo incorruptível, um corpo no pecado para um corpo sem pecado. Mas a Raquel, que representa a parte espiritual da nação de Israel, ainda não se converteu, né? Ainda não quis, vai ficar aí, só vai se converter no 3º ano e meio do governo do anticristo, lá em Mateus, lá no Apocalipse 14, capítulo 14, dos versículos 14 ao 16, vou ler bem aqui rapidinho. Apocalipse, capítulo 14, os versos do 14 ao 16, que diz assim: E olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então aqui chegou o tempo da colheita. Seja bem-vinda, V Costa.
Que o Senhor lhe abençoe, né? Então, no Apocalipse 14, do 14 ao 16, a terra foi ceifada. Uns para a glória, né? Para Deus, que são os judeus. O remanescente de Judá, que se arrependeu nesse período, no 3º ano e meio do governo do anticristo. E os outros para o juízo, para a condenação. Você lê do 17 em diante do Apocalipse 14, que você vai ver que o outro é juízo. Então, Deus, ele colheu, que é os judeus. E o outro foi juízo, porque são os que rejeitaram a Deus, rejeitaram a Jesus. Então, os outros 3 anos e meio será para a purificação dos judeus. No capítulo 14, eles se convertem, se arrependem. Os outros 3 anos e meio do governo do anticristo, eles vão ser purificados. Aqui em Daniel 11, do 35 do 33 ao 35, lá vai falar que muitos vão morrer, vão ser perseguidos, mas vão permanecer firmes. Em Daniel 12, 10, diz que eles vão ser embranquecidos, quer dizer, vão ser purificados. Então, esses últimos 3 anos e meio do governo do anticristo, eles vão ser perseguidos, vão ser mortos. Lá no Apocalipse 24 diz que quando Jesus vier, eles vão ser ressuscitados que morreram aí na grande tribulação. Então Labão, dando Raquel para casar com Jacó, somente 7 dias depois do casamento de Jacó com Lia, significa também o arrebatamento da igreja antes do governo do anticristo. Segundo as Tessalonicenses 2, capítulo 2, do 6 ao 7, né? Tem que ser tirado a igreja do meio da terra, né? Aquele que está atrapalhando o anticristo de ser apresentado. Os irmãos podem ler essas referências. Então, significa que nos 7 anos do governo do anticristo, o reino de Judá, que é o Israel de hoje, ele estará aqui em todo o governo. 3 anos e meio, eles vão estar lá servindo no templo. Quando completar esses 3 anos e meio, o anticristo vai fazer cessar os sacrifícios que eles já estão preparando para voltar. A gente sabe que lá já tem a bezerra vermelha, os levitas já estão treinando, eles já têm todos os instrumentos lá do templo, falta só construir o templo. Eles vão voltar com os sacrifícios, mas quando o anticristo estiver governando 3 anos e meio, eles vão cessar isso aí. Então o anticristo vai fazer cessar tudo isso para o quê? Para botar a imagem dele. Talvez, né, essa inteligência artificial aí, que vai falar muitas coisas, que está lá em Tessalonicenses, né, no capítulo 2, versículo 4 e 5, você lê. Então, o reino de Judá só será restaurado, só será salvo no 3º ano e meio do governo do anticristo, e dos outros 3 anos e meio vai ser perseguido. Então, Mateus 25, do 11 ao 12, mas ele só virá quando eles estiverem completamente libertos do seu pecado. Então, aqui na parábola das 10 virgens, o versículo 11 e 12, elas clamam, né? Mas o noivo ainda não vem. Por quê? Porque elas foram salvas, mas ainda não estão purificadas. Precisa da perseguição. Israel precisa ser perseguido, eles têm que ir para o deserto para serem purificados. E muitos vão morrer. Então, em Daniel 12, 10 fala isso. Quando os judeus estiverem completamente embranquecidos, então Jesus voltará para Israel, para de lá governar todo o mundo. Daniel 12, do 9 ao 10. Então, quando chegar no final dos 7 anos do governo do anticristo, Israel, né, o Judá já está salvo, já está purificado, o remanescente, né, não é todo o Israel, é só um remanescente, vai ser
um grupo de pessoas que se mantiveram firmes em Deus. E quando o anticristo quiser dizer que é Deus, sentar no templo dizendo que é Deus, eles não vão aceitar, eles vão ser perseguidos. Eles vão reconhecer Jesus como o Messias. São estes aí que vão clamar por Jesus e Jesus vai voltar. Enquanto a igreja está com Jesus no céu, comemorando os 7 anos com a sua igreja, né? Jacó, o Jacó espiritual, Jesus estiver lá no céu, passando esses 7 anos com a igreja, então Israel estará aqui fugindo do anticristo. Né? E aqueles que não são judeus, mas que também são da igreja, né, lá Odisseia, se converterem, todos aqueles. Então, muitos vão morrer. Então, no Apocalipse 12:6, 1260 dias. Deixa eu ler bem aqui, Apocalipse 12:6, aqui fala da mulher que vai fugir, né, da presença do dragão. E ouvi uma grande voz, deixa eu ver, 6, aqui o 6, aqui assim. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, aqui está falando da mulher de Israel. Está falando de Judá, de Israel, fugindo para o deserto. Quer dizer, o deserto é lugar de sofrimento. Não significa um lugar físico na terra. Significa que a nação de Israel vai sofrer, essas pessoas que não quiserem adorar o anticristo, que não quiserem receber a marca, que não quiserem se curvar, eles vão ser perseguidos. Muitos vão ser mortos, mas Deus vai conservar ele, vai alimentar eles com o quê? Diz assim, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Alimentou aqui a palavra de Deus. Eles vão permanecer firmes na palavra de Deus. E diz 1260 dias, quer dizer, 3 anos e meio. Então, no capítulo 14 do Apocalipse, eles vão aceitar Jesus. Ali vai estar com 3 anos e meio do governo do anticristo. Então, eles vão passar mais 3 anos e meio fazendo o quê? Fugindo do anticristo, fugindo do dragão, fugindo do comunismo, fugindo dessas pessoas que querem destruir o povo de Deus. Então, isso representa os outros 3 anos e meio do governo do anticristo. Então, depois que passar esses 3 anos e meio, esses 3 últimos anos e meio do governo do anticristo, que Daniel 11, 33, 35 fala, então eles vão clamar. Então, no 3º ano e meio do governo do anticristo, quando ele retirar os sacrifícios, retirar os rituais de sacrifícios pelos pecados e no lugar colocar a abominação, lá onde Daniel diz, né? Daniel 12, 11, e colocar essa abominação, então os judeus não vão querer adorar, eles vão ser perseguidos. E aí onde eles vão, muitos morrerem, muitos vão para o deserto. Esse deserto não significa que vai ser um lugar apropriado, próprio aquilo, como Moisés foi lá para o deserto. Isso não significa isso. Significa sofrimento, significa perseguição, significa morte. Mas eles vão ser alimentados com a palavra de Deus. Significa que eles vão permanecer firmes mesmo no meio do sofrimento. Então, devemos pensar, né, bem no que nós, como filhos de Deus, estamos fazendo com a nossa parte terrena, com a nossa parte humana, com a nossa parte carnal. Será que estamos deixando a nossa carne dominar o nosso corpo, o nosso eu, a nossa vontade? Ou o Espírito de Deus está dominando a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade? Será que estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa vontade? Então devemos pensar bem, meus irmãos, porque muitas pessoas acham que vão subir para o céu de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer jeito. Eu vou ler mais uma vez aqui 1 Tessalonicenses, para que os irmãos vejam, preste atenção.
Nós não vamos subir para o céu de qualquer jeito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Presta atenção. Em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus vai vir, mas só vai subir aqueles que estão corpo, alma e espírito na obediência a Deus. Porque o verdadeiro salvo, ele está a cada dia se aproximando mais de Deus, fazendo a vontade de Deus, lutando consigo mesmo para não desobedecer a Deus. E quando você e eu desobedecer, imediatamente tem que correr para Jesus pedindo perdão. Porque nós ainda não somos perfeitos. Mas Deus, ele está vendo a intenção de cada um. Aqueles que realmente estão lutando, estes serão transformados. Então, que o Senhor nos abençoe. Espero que vocês tenham entendido. Talvez eu ainda tenha mais um estudo ainda sobre a vida de Jacó. Porque Jacó casa com as duas esposas, mas ainda tem uma batalha pela frente. E que nós possamos também vencer as nossas batalhas. Vencer o nosso velho eu, nossa velha carne, nosso homem caído. Porque a cada dia Satanás ele quer usar a nossa carne, mas nós devemos resistir obedecendo a Deus. Só podemos resistir ao diabo se obedecermos a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente aí para as outras pessoas, dê o seu bonzinho, né? E compartilhe para que outras pessoas também entendam o perigo que nós estamos correndo se não converter a nossa carne. Que o Senhor nos abençoe até o próximo estudo, até terça-feira.